Oi gente, aqui é a Adri e hoje eu vim trazer 10 livros que dá pra você ler em apenas um dia. Antes de começar essa lista eu queria falar duas coisas. A primeira é, eu não li todos esses livros em um dia. Eu acho que isso vai muito do tempo que você pode dedicar àquela leitura. Então, por mais que o livro seja leve, seja pequeno, se você não tá tendo aquele tempo pra ler, ele não vai ser lido. E a segunda coisa é, qualquer livro pode ser lido em um dia. Eu não estou falando de livros tipo Os Miseráveis, It a Coisa, esses livros calhamaços. Estou falando de livros de tamanho normal, 300, 400 páginas. Se for uma temática que te interessa, te prende, você vai ler rápido. Não digo nem um dia, mas tipo assim, super rápido. Então dá pra vocês fazerem esse exercício, que é o que eu faço. Qual é a temática leve? Eu acho isso importante, ser leve, porque às vezes quando é um livro muito pesado, satura, você fica cansado e tal. Então uma temática leve, sabe aquele clichê e tal, que você sabe que se você pegar você não vai conseguir parar de ler? Então, quais são os meus, por exemplo? Histórias com melhores amigos que se apaixonam. Não sei porquê, mas isso me interessa super, eu acho muito legal quando é bem feito, porque tem uns, né, que pelo amor de Deus. Quando é bem feito, então eu normalmente devoro o livro, e principalmente histórias com gravidez. Também não sei porquê, mas me interessam super, sabe? Aqueles clichês com gravidez, aqueles dramas de gravidez indesejada, ou aquela coisa de que a mãe vai embora, ou o pai vai embora, e depois se reencontram e escolhem a criança. Eu não sei porquê, isso me interessa super. Então são livros que às vezes nem são tão incríveis assim. Por exemplo, vários dos livros que eu li um dia eu não trouxe aqui pra vocês, porque eu sei que é essa temática que não agrada a todo mundo, mas você pode pensar aí qual é a sua temática leve, qual é o seu clichê, que você pegasse um livro e você vai devorá-lo. Mas eu trouxe aqui vários livros de gêneros diferentes que são super rapidinho. Muitos deles estão fora da minha zona, assim, de clichês leves, mas ainda assim eu li super rápido porque eles prendem muito, então eu espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês, coincidentemente, também foi o primeiro livro que eu li na minha vida, lá em 2013, que é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Esse livro aqui é bem curtinho, olha só, e a diagramação dele também é muito boa, ó, as letras são bem grossinhas, e é uma história tão tocante, tão linda. Se você assistiu o filme, eu acho que ainda é válido ler, porque é um livro super rápido, então tem uns detalhes aqui mais legais. Se você não conhece a história, esse livro vai contar a história do Bruno. Ele é uma criança de 9 anos que tem que mudar de cidade, porque o pai dele vai comandar um campo de concentração, porque esse livro se passa na Segunda Guerra Mundial, no interior. E aí o Bruno, ele é uma criança que tem muito aquela coisa de explorar, sabe? A coisa que ele mais gosta, explorar lugares. E aí depois que ele já explorou a casa, já explorou todo o canto, ele resolve sair da casa e andar um pouco para explorar a floresta que tem lá perto. E ele acaba chegando na... esqueci o nome daquilo... naqueles aramezinhos farpados do campo de concentração, e ele conhece o Stilmel, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, provavelmente não é, que também tem 9 anos, e ele faz essa amizade com ele é um judeu que tá dentro do campo de concentração, e é muito lindo ver a inocência dessas crianças, sabe, porque eles não sabem exatamente o que tá acontecendo, eles formam uma amizade independente de religião, de raça, de qualquer coisa, e eles têm uma amizade realmente sincera. O Bruno, ele não tem noção do que tá acontecendo com o Stilmel, eu não entendo, não é à toa que é o menino do pijama listrado, ele não sabe que aquilo é um uniforme, ele não sabe a crueldade que tá ali, muito menos que o pai dele é quem comanda tudo aquilo. Então é uma história muito linda da amizade desses dois, com um final que dói muito no seu coração, mas que eu recomendo demais. E dá pra fazer rapidinho, não é uma temática tão pesada assim, tem suas partes tristes, mas não é nada assim pesado e que você não consiga ler direto. É bem tranquilo, então eu recomendo super. Os dois próximos livros é para quem gosta de um romance. O primeiro deles é Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks, que é um livro super curtinho e tem aquela história típica do Nicholas Sparks, que algumas pessoas gostam, outras detestam. Eu fico ali no meio termo, às vezes eu amo, mas eu também não me interesso muito. Enfim, mais Um Amor pra Recordar vai contar a história do Landon e da Jamie, que são opostos. O Landon é aquele menino rebelde, que não quer nada com a vida, e a Jamie é filha do pastor. Ela é super inteligente, quietinha e tal. E aí, eles vão acabar tendo que conviver por uma situação aí que acontece. E a primeira coisa que ela fala pra ele é: você tem que prometer que não vai se apaixonar por mim. E tanto ele quanto eu, quando eu li isso, eu fiquei tipo assim... amada. Na verdade, a primeira vez eu vi isso no filme, mas eu fiquei tipo, amada, você se acha um pouquinho, mas isso tem um motivo. Então, você vai lendo aí, descobrindo, eu acho que todo mundo sabe um pouquinho dessa história,
mas eu não vou dar spoilers aqui. O plot é esse, leiam e descubram. Tenho que admitir que o filme é melhor. Esse eu acho que é um dos poucos casos em que isso acontece, que eu tenha lido e assistido, foi o único que isso aconteceu. Mas vale a leitura pra botar aí, né, um diazinho só, super válido. E o outro, que também é de romance e também é super curtinho, é Para Sempre, de Kim e Cricket Carpenter. Isso é uma história real, foi o casal que passou por isso que escreveu o livro. Também super curtinho, tem tipo 140 páginas. E nesse livro aqui a esposa perde a memória e o marido vai tentando resgatar isso nela. Então, assim, é muito bonito porque a história deles é contada só por ele, pra ela, pra ver se ela lembra, enfim. O final aquece o coração de um jeito. E o filme também é maravilhoso, mas o livro é muito bom, vale super a leitura. O segundo livro é Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Mas eu poderia indicar qualquer livro da Agatha Christie. Porque, por exemplo, eu tenho um box aqui em casa, 2 boxes na verdade, com 6 livros. Eu acho que o maior tem tipo 300 páginas. Esse aqui é bem curtinho, tem 200 e pouca. Também a diagramação é minúscula. E são livros policiais e de mistério. Suspense, né, dependendo do livro. Esse aqui não tem tanto suspense, assim, é mais assim, a curiosidade mesmo. Mas eu recomendo muito esses livros porque eles prendem. Normalmente eles são divididos por partes, tipo fatos, acontecimentos e o final. Fatos e acontecimentos é meio que a mesma coisa, mas vocês entenderam. E em Assassinato do Expresso do Oriente, o detetive é o Hercule Poirot, porque, se eu não me engano, a Agatha Christie tem 2 detetives. Eu acho que eu só li livros que tem o Hercule Poirot. E ele embarca nesse trem que acaba acontecendo um assassinato lá. E o assassino está dentro daquele vagão, porque não tem como ele ter saído, teve uma coisa de neve, não sei o quê. Então ele vai investigar a situação dentro disso aí. E é muito legal mesmo. E o que eu acho mais legal dos livros da Agatha Christie é que você meio que vai tentando adivinhar junto com o detetive, sabe? As pistas vêm pra você tão quanto vem pra ele. Então às vezes eu ficava anotando ali, tentando fazer as ligações. Nesse caso aqui, por incrível que pareça, eu adivinhei. Eu nunca adivinho, eu sou muito lenta pra essas coisas. Mas nesse caso aqui eu adivinhei e eu acho uma leitura muito válida. Eu indico qualquer livro dela. Agora eu vou indicar um conto que ele tá muito dentro daquela coisa dos clichês, mas que eu gosto muito, que é Em Busca de Cinderela, da Colleen Hoover. Ele, na verdade, é o 3º livro da trilogia Hopeless, que é um caso perdido sem esperança, mas esse aqui conta a história dos melhores amigos dos protagonistas, então não tem problema você ler isso aqui sem ler o outro não, na verdade nem ganha spoiler de nada, enfim, é bem tranquilo. E vai contar a história da Six e do Daniel. E eles se conhecem em um armário da escola, porque eles se encontram lá e aí rola uma coisa, mas aí eles saem desse armário, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer foi incrível, mas eles não sabem nem a cara um do outro, muito menos o nome. A Six vai embora para outro país, o Daniel fica lá ainda e tal. E aí, quando ela volta, ela acaba conhecendo ele, porque a Sky, que é a melhor amiga dela, está junto com o Holder, que é o melhor amigo dele. E eles começam a conversar e se envolver e tal, sem saber que são aquelas pessoas do armário. E aí eles só vêm descobrir isso lá pro final do livro, você fica o livro inteiro, meu Deus, descobre, meu Deus, descobre. E vendo aquele relacionamento deles, a Six, por algum motivo que você vai saber qual, mas eu não vou contar, obviamente, voltou super fechada pro amor, super fechada para relacionamentos e tudo. E é muito legal quando você descobre o porquê disso. Eu fiquei tipo... Enfim, recomendo muito esse conto, é muito bonzinho mesmo, super rapidinho de ler. Outro livro que a diagramação é incrível, tô tapando aqui que aqui tá grifado. Enfim, muito recomendo. E Colleen Hoover, né, minha autora favorita, perfeita, dona de tudo. O próximo livro também faz parte de uma trilogia, mas todos os livros são minúsculos. E também é da Colleen Hoover. Embora eu não seja tão fã do final dessa história, eu achei que foi um final muito ruim, muito mal resolvido, eu odeio o 3º livro, mas eu acho que é uma história que talvez valha a pena ler se a ele interessar. Estou falando de Nunca Jamais. Vai contar a história da Charlie e do Silas. Eles são um casal de namorados que simplesmente perderam a memória. E só os dois perderam a memória. E aí juntos eles vão descobrir o porquê. E eles passam por tantos perrengues. Eles também vão descobrir o passado da família deles, que não é um passado fácil, não é um passado tranquilo, longe disso. Então assim, eu achei muito interessante. Eu amei muito o 1º e o 2º livro. Como eu já falei, o 3º me decepcionou horrores. Talvez tenha destruído um pouco da série pra mim, mas eu acho que vale você ler e tirar sua própria opinião. Talvez você goste do final, da resolução. Eu não sei muito da opinião das pessoas sobre isso, porque eu também não procurei saber, mas
lê aí, talvez vocês gostem, eu recomendo muito. O primeiro, eu devorei esses livros, assim, todos são... Esse é o maior da série, pra vocês terem uma noção, não sei nem porque é uma série, porque eu tô juntada, né? Continuando na vibe de indicar livros de série, eu tenho uma das minhas duologias favoritas que eu li esse ano, que é Blackbird, da Anna Carey, com sua continuação Deadfall. São livros também muito pequenos e muito lindos, que vem nesse box mais lindo ainda. E esses livros são escritos em segunda pessoa. Eu não vou dar muito a minha opinião sobre isso, porque eu pretendo fazer uma resenha desses livros aqui. Eu amei essa história. Vai contar a história de uma menina, que ela não sabe o nome dela porque ela perdeu a memória. Olha aí, acho que eu gosto um pouco de livros dessa temática. E ela simplesmente acordou no trilho do trem. Ela só tem uma mochila com um número de telefone e um lugar mais ou menos pra onde ela tem que ir. E aí nós vamos junto com ela descobrindo o que foi que aconteceu, por que ela não lembra de nada. E, gente, eu tenho que ser sincera que esse livro tomou um rumo que eu não esperava de jeito nenhum. Assim, você descobre logo, assim, mais ou menos a temática do que tá acontecendo e me chocou muito, eu fiquei muito chocada de verdade. Porque foi pra uma temática meio pesada que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não esperava isso, eu esperava qualquer explicação menos isso. E aí em Deadfall meio que é literalmente a continuação, gente, é literalmente. Mas em Deadfall a gente já tem alguns personagens a mais, porque esse aqui é meio que em torno dela. Aí ela descobre umas coisinhas, tem umas pessoas a mais aqui. E um dos meus personagens favoritos desse semestre está contido nesse livro aqui. Mas, assim como em Nunca Jamais, o final desse livro foi muito corrido. O livro em si é maravilhoso. As últimas 15 páginas, que foi quando meio que foi chegando pra dizer, ó, o final é esse, não explicou nada. Foi muito corrido mesmo. Parecia que ela tava com preguiça de escrever esse livro, então eu acabei dando uma nota mais baixa pra esse aqui. Mas vale muito a leitura, gente, de verdade mesmo. Até mais do que Nunca Jamais, que eu não gostei do final. Mas eu amei esses livros aqui, sério. Foi maravilhoso pra mim, super rapidinho de ler. E eu vi que esse box estava em promoção na Amazon, tava super baratinho. Você comprava esses 2 livros por tipo 30 reais. E lindos assim, e com uma história legal, assim, pra você passar um tempo. Vale super a pena, recomendo aí pra vocês. Daí os próximos livros são 4 em 1. Você só precisa ler um desses, mas tem 4. Que é a série Quarteto de Noivos da Nora Roberts. Essa série aqui vai contar cada uma a história de uma amiga. Então temos Álbum de Casamento, que vai contar a história da Mac, que é a fotógrafa dessa empresa, porque elas têm uma empresa de casamento. Mar de Rosas vai contar a história da Emma, que é a florista. Bem Casados vai contar a história da Laurel, que é a doceira, é doceira que chama, que faz bolos e tal. E Felizes para Sempre vai contar a história da Parker, que é quem organiza tudo, é que mais trabalha aqui essa menina. E eu ainda não li esse aqui. Eu só li os outros 3, mas por opiniões de outras pessoas, esse aqui é um dos melhores da série. E eu devo dizer que eu não gostei do terceiro, tá? Esse aqui eu li esse ano e foi uma decepçãozinha pra mim. Mas essas histórias são muito boas, são histórias muito levinhas. Eu acho válido você ler assim a sinopse e ver qual mais lhe interessa, porque você não precisa ler na ordem. Porque o único spoiler que você vai tomar se você ler o segundo antes do primeiro é que o casal daqui vai ficar junto. Mas o nome da série é Quarteto de Noivos, então a gente sabe que todas elas vão terminar noivas no final, né? Então não é bem um spoiler. Mas eu acho muito legal que todos esses livros eles têm a mesma vibe, assim, de romancezinho, meio sessão da tarde, com uns dramas super bestinhas, mas que você gosta de acompanhar, gosta de ver, você já sabe que vai terminar bem, mas você quer ver como vai terminar bem, sabe? Então, nesse primeiro livro aqui, eu não vou contar a sinopse porque são 4 livros, mas a Mac é mais fechada para relacionamento e o Carter é mais romântico, e aí você vai ver eles se envolvendo. Aí no segundo é o contrário. A menina, que é a Emma, é mais romântica e o Jack, ele só quer uma coisa casual assim, mas aí acabam se envolvendo. O terceiro eu detestei, mas eu não tenho nem história, gente, desse terceiro, ele é muito ruim mesmo. E o quarto eu sei que tem um drama aí, porque a Parker é super ocupada com tudo, e aí do nada um cara que ela gosta e ela fica meio tipo assim, mas eu não quero largar as minhas coisas, eu não vou mudar as minhas prioridades por ninguém. Mas enfim, é uma série super boa, que vale muito a pena e que eu recomendo demais. Todos os livros super levinhos, não são tão curtos, eles têm 200 e poucas, quase 300 páginas, mas vale muito a pena, recomendo pra vocês. E os 2 últimos livros dessa lista, eu fiquei muito em dúvida se eu colocava aqui, porque são livros que foram muito hypados. Eu acho que a maioria das pessoas aqui do BookTube já leu, mas sempre tem aquela ovelha perdida que nunca pegou pra ler e tá atrás de um livrinho curto, então eu resolvi
trazer mesmo assim, mas deixei por último porque as outras recomendações são mais diferentes. O primeiro deles é Legend, da Mary Lou. Eu acabei essa série só esse ano, mas eu comecei lá em 2015. E Legend é uma distopia, que é um gênero que já está um pouquinho extinto hoje em dia, mais ou menos, mas que eu ainda sou apaixonada. E vai contar a história da June, que é uma menina prodígio da República. Ela fechou, tipo, o Enem deles lá, mas que é uma prova que define sua vida inteira, basicamente. E por isso ela tá na faculdade super cedo, inclusive isso é uma coisa que me incomoda nesse livro, que os personagens são muito novinhos, tipo, eles têm 15, 16 anos e estão reformando o mundo, reformando o país tá na mão deles, e eu fico, gente, com 16 anos não tinha nem acabado isso no médio, mas enfim. E também vai contar a história do Day, o livro é dividido nos dois pontos de vista, que tem a mesma idade da June, mas ao contrário dela, ele é o bandido mais procurado da República, que é o país que eles vivem. E o destino deles vai acabar se cruzando em um momento aqui X, por conta de uma coisa bem tensa que acontece. E juntos eles vão embarcar nessa jornada aí. Então, assim, acontece muita coisa. Esse aqui é o meu livro favorito da série, esse primeiro, porque ele foca muito nos personagens e na vida deles. Os outros dois já são mais focados na guerra, no país, né, em si. E eu vou ser sincera que nesse livro aqui o país não me interessou muito. Eu acho que o ponto forte de Legend, de toda a trilogia, são os personagens que eu acho incríveis. Mas, enfim, recomendo aí se você ainda não leu. E o outro livro eu acho que é o mais famoso dessa lista. Se você não leu, provavelmente é porque você não quis ler mesmo, mas eu trouxe mesmo assim, que é A Seleção, da Kiera Cass. Eu gosto muito dessa trilogia, os dois últimos livros pra mim acabaram com tudo, mas eu gosto da trilogia. Se você gosta de um romance com só uma pitada de política e de outros conflitos, eu indico esse livro. A Seleção vai contar a história da América, que ela é uma menina que mora... Não é Casta, eu acho que chama... É Casta, que chama 5. Eu não lembro, eu li tanta distopia que eu já não lembro mais como é a divisão de mundo das coisas, mas acho que é Casta 5. Que é a dos artistas e tal. E ela não tem muito dinheiro, ela namora o Aspen, até que ela recebe um convite para participar da seleção. O que é a seleção, se você não sabe, é um grupo de meninas, eu não vou lembrar o número, gente, li há muito tempo. Vai para esse castelo para meio que disputar o coração do príncipe e ser a próxima princesa, no caso, rainha no futuro. E aí a América, diferente das outras, ela vai meio sem querer ir, totalmente pelo dinheiro, mas vai acontecer muita coisa lá e é muito legal, gente, sério mesmo, eu acho um livro muito bom. Eu sei que muita gente não lê porque tem um pouco de rancinho da fanbase, mas eu acho que é válido mesmo. A escrita da Kiera Cass nesse livro, eu tenho que deixar claro, nesses 3 livros, porque depois, né, é muito boa, muito leve. Eu conheço uma pessoa que leu os 3 livros em um dia, pra vocês terem uma noção, porque a diagramação desse livro, olha só isso aqui. As letras são enormes, gente, sério, acho que em 15, 20 segundos você lê uma página dessa. Então, se você ainda não leu A Seleção, quer dar uma chance. Então, esses foram os meus livros para ler em um dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu posso fazer uma parte 2 se alguém quiser aí, porque ainda tem alguns que eu deixei de fora. Mas, no geral, é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em gostei também. Se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.